Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Engana-se quem acha que inglês é a única língua que se fala no Reino Unido, tá? Existem dialetos, outras línguas, poucas, mas existem. Uma delas é o galês. E tem um subgênero policial que se chama Celtic Noir, Noir celta, que eu já discuti aqui, é Shetland, eu já discuti outro dia The Light and the Hall, né? São séries que se passam no país de Gales, na Irlanda, na Escócia, nas ilhas, tipo Faroe, Shetland. Já discuti séries e minisséries de todos esses lugares aqui no canal. Uma das melhores que tem é uma série galesa que se chama Cry. É o máximo que eu posso fazer na pronúncia, mas é assim. Essas séries, elas são gravadas geralmente em gaélico, galês e depois em inglês. E são apresentadas primeiro em galês, o gaélico, e depois são apresentadas em inglês, tá? Então essa Krach, ela tem o título em inglês de Hidden. Ambos os títulos são bem significativos. Krach, eu pesquisei, significa cicatriz. Todas as 3 temporadas mesmo apresentam personagens altamente cicatrizadas, tá? Na maior parte das vezes nessa série, a gente não quer saber quem matou, isso é revelado logo, a gente vai querer saber por quem matou, tá? Por que matou. Então não é um whodunit, é um why done it, tá? Mas hidden, escondido, também tem muito a ver, especialmente nessa 3ª temporada, que é o foco deste vídeo aqui, tá? Porque a gente vai perceber umas coisas da vida da DCI Cady, que não tinham sido contadas para a gente e que vão servir para a gente entendê-la melhor, porque ela tem essa dificuldade tão grande de ligações emocionais, né, e ligações afetivas, e isso vai ligar, inclusive, com o culpado não vou dizer ser homem ou ser mulher, dessa 3ª temporada. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É assim, em 2014, por aí, teve uma série Celtic Noir chamada Hinterland, que fez parte da Netflix brasileira durante alguns anos, tá? Que fez muito sucesso, uma série bem lenta, bem deprê, nossa senhora, tá? Quando Hinterland acabou, o time de produção, os produtores, estrearam uma nova série, lá em 2018, chamada então Hidden, tá? Em 2022 foi ao ar a 3ª e última temporada. São 6 episódios, tá? Que foram exibidos primeiro em galês, depois em inglês. Eu consegui a cópia em galês, então foi legal porque às vezes tem palavras em inglês no meio, palavras que o galês, né, especialmente coisas mais modernas, assim, e tem umas 2 personagens que falam em inglês dentro daquele universo onde as pessoas falam galês. Que aí, claro, tem uma função de mostrar que essas pessoas são realmente alienadas, realmente estão sozinhas. Isso tinha na série Hinterland também. O detetive principal, D.I. Matthias, ele só falava em inglês, porque ele era um forasteiro lá. Mas sobre o que se trata a 3ª temporada e última, derradeira, de Hidden? Bom, então a gente tem a nossa amada DCI Cady e o nosso amado D.S. Owen, que vão investigar a morte de um cara. Claro, né, a gente começa com uma morte. Só que a DCI Cady, ela tem uma coisa rolando em termos profissionais. Ela fez uma entrevista para trabalhar na polícia de Liverpool. Liverpool é na Inglaterra, né, não é no país de Gales. Então isso aí vai ser uma coisa que vai ser abordada nos 6 episódios, porque aí a gente vai ter a relação pessoal da Cady. Será que ela vai embora? Será que não vai? Porque essa é a última temporada, né? Não vou contar o que vai acontecer, vou ficar sossegado. E a gente tem a parte do assassinato. O assassinato, então, no primeiro capítulo, tem o assassinato e a gente vai conhecendo alguns grupos, que bem característico desse tipo de série. No começo parece que não tem ligação nenhuma, tá? Então tem um padre que é meio esquisito, tem uma moça, que eu lembrei dela da 1ª temporada, que os pais morreram, está sendo despejada da casa. Tem 2 irmãos, a gente percebe que um nossa, tá bravo com o mundo, o outro tem problemas cognitivos, tá? E vai ter mais, tem o outro núcleo, né, que é da viúva e da mãe do cara que morreu. Então, aos poucos, a gente vai tendo o quê? A gente vai descobrindo
Qual que é a desse cara que morreu? Isso eu já vou contar. Ele não era nada flor que se cheirasse. Então aí a gente vai ver, tá, alguém dentro desses grupos que foram apresentados ou não, é o culpado A do que aconteceu. O culpado, é assim que a linguagem neutra, que vai ser o culpado A. Logo a gente vai descobrir, tá? Só que essa série, nessa temporada, a gente demora. Eu achei meio óbvio quem que era, né? Mas assim, vai ser revelado pra gente, acho que ao final do terceiro episódio. Nas outras a gente sabia antes, tá? Em um show que vai seguir todos os procedimentos das 2 temporadas de Hidden que haviam sido ido ao ar até então, tá? Vai ter uma coisa lenta, bem lenta. Se você não gosta de coisa lenta, esquece, tá? Com diálogos esparsos, tem pedaços que fica 20 minutos quase sem falar nada, só mostrando. Diálogos bem realistas, bem profundos, bem esparsos, em uma comunidade que ela pode ser que não apareça para nós brasileiros, não aparente para nós brasileiros, mas é uma comunidade pobre do Reino Unido, né? Você vê que é a área rural esquecida, são pessoas que são esquecidas. As casas parece que são dos anos 50, a decoração dos anos 60, 70 no máximo. Você não vê grandes, tem celular, tem as coisas, mas a maior parte das vezes as pessoas envolvidas não estão usando isso, tá? Você vê aquelas cristaleiras, parece que é da casa da vovó. Então, tudo cercado de uma forma a apresentar uma natureza morta. Lindo País de Gales, pelo jeito. E não é só chovendo que apresenta, tem dias de sol. Só que é tudo estático, como se fosse uma natureza morta. E aquelas personagens também estão mortas, tá? Uma criticazinha, né? Eu adorei a terceira temporada, mas uma criticazinha que eu tenho é que às vezes as cenas escuras estavam muito escuras, não deu para ver direito algumas cenas noturnas, e tem várias, tá? E aí, quando você chega na resolução do crime, é no meio do 6º episódio. Aí, meus filhos, porque depois a gente sabe quem matou, né? Só que a Caddy fica assim, por que será que matou? E aí ela vai perguntar para a pessoa que cometeu o crime por que matou. Então isso aí a gente vai ter uns 40 minutos de episódio ainda. Celtic Noir no seu melhor, assim, é de deixar a gente emocionalmente exaurido, porque você vai ter, assim, Celtic Noir é Celtic Noir, né? Todo mundo vai estar destruído ali. E uma das coisas legais dessa série é que assim, eu falei que não é um whodunit, é um whodunit, né? Você sabe por quê. Ela nunca justifica. Na verdade, nessa temporada, a Carrie fala para a pessoa que cometeu, olha, o que fizeram com você foi imperdoável, mas o que você fez também foi imperdoável. Então, a série não passa a mão na cabeça de um bandido. Só que o que a série faz? Ela mostra que às vezes as pessoas estão tão desesperadas, tão quebradas, tão deixadas de lado, que elas acabam tomando decisões erradas e que afetam o resto da vida delas. Então, assim, é o ódio que vai criando mais ódio. Na verdade, são os efeitos devastadores da lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente. E nessa temporada você vai ter, inclusive, como que o segredo da confissão, né, não vai estar discutido, mas é um problema dali, como que o problema da confissão religiosa, né, que é uma população católica, bastante religiosa, como que essa confissão acabou detonando com a vida de alguém, né, o segredo da confissão, né, porque o padre vai estar envolvido em uma... Aí eu falei que não vou contar o final, tá? E dá uma resolução para nossa DCI, ela é Detective Chief Inspector, Carrie, como a Ana, isso eu não vou contar para vocês, se ela vai morrer, se ela vai embora, se ela casa e compra uma bicicleta, se ela vai virar, sei lá, formar um cover do ABBA, isso vocês não vão ver. O que eu acho é assim, continuou sendo uma grande série nas 3 temporadas, acabou, acho que no seu melhor mesmo, não sei se precisaria ter mais temporadas, tá? Mas, se houvesse, eu assistiria. Talvez
talvez nessa temporada eu tenha sentido um pouquinho a vagareza, a lerdeza da coisa. Provavelmente porque nessa temporada tá uma coisa mais pessoal. Por isso que o escondido, inclusive, está em relação à nossa DCI, né? Então, porque as outras tinham algumas questões sociais envolvidas, então eu não sentia muito passar ali aquele tempo pesado. Nessa teve umas horas que eu senti, uma hora que o padre fez, acho que todo o Pai Nosso, eu falei, nossa, precisa disso tudo, vamos logo. Né? Então eu comecei a sentir um pouco. Mas assim, é muito pouco perto das qualidades que eu acho que essa série tem. Mas repito, ela é mortiça, ela é lúgubre, ela é mórbida e ela vai apresentar um monte de vida destruída, tá? E a da Carrie vai ser? Eu falei que não ia contar e não vou contar. Mas Hidden é uma grande série. Amei a terceira temporada de Raio. Sei lá se é assim que fala. Tchau.